Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. No vídeo de hoje vamos apresentar, ou vamos não, sou só eu, né? Vou apresentar pelo menos 3 ativos e vou apresentar duas opções, mas o objetivo é apresentar pelo menos 3 ativos principais que estão descontados e que podem oferecer uma boa oportunidade de crescimento nos próximos meses ou para o longo prazo, né? Pronto, vamos falar então de pelo menos 3 ativos que eu selecionei aqui, que estão descontados e que estão oferecendo uma boa oportunidade. Lembrando que nada aqui é recomendação, só fazendo uma atualização da carteira. Neste momento a carteira está bem, pegando a rentabilidade dos últimos 12 meses eu estou com 4,5 positivo, em relação ao Ibovespa, que está só 0,15. Portanto, neste momento a minha carteira está com uma rentabilidade dos últimos 12 meses só, atenção, a rentabilidade dos últimos 12 meses de 4,58 contra 0,15 do Ibovespa, sendo que, claro, houve aqui um momento, por exemplo, o Ibovespa, quando ele dispara, houve um momento em que a minha carteira estava menos 3 e o Ibovespa estava mais 8, portanto uma diferença enorme. Neste momento está ao contrário, eu estou melhor, a minha carteira está um pouquinho melhor que o Ibovespa, porque os fundos de imobiliários têm dado uma valorizada nos últimos meses. Vamos então apresentar o primeiro ativo, que está interessante, HCTR11. Já vou falar por quê. HCTR11 está custando 104 neste momento, tem um yield de 17%. 104 é um bom preço. Se pegarmos aqui os últimos... Vou pegar um período maior, os últimos 5 anos. Portanto, em 2021, ou seja, em fevereiro do ano passado, a cota estava custando R$160. Houve ali um pico muito grande. A cota está custando R$160. Ele está pagando um dividendo muito alto. O que acontece? A inflação estava muito alta e o dividendo estava muito alto por causa dessa gordura a mais que a inflação oferece. Lembrando que os fundos de CRIs, de recebíveis, eles pagam sempre o indexador, que é a inflação ou CDI, mais um juros. Esse juros é o rendimento do fundo e essa inflação, o CDI, o IPCA ou CDI é uma gordura a mais que vai acrescentar ao rendimento do fundo e dar um dividendo maior. Lembrando que isso é o do mês, é o mensal, é o IPCA do mês. Portanto, se o IPCA do mês for 1%, o CRI vai pagar 1%, mais, por exemplo, 8% vai pagar 9% e esse valor vai ser distribuído para o cotista. Portanto, o HCTR é um fundo grande, muito tem muitos cotistas, tem muita liquidez, tem um patrimônio de mais de 2,5 bilhões e está neste momento oferecendo 15% de desconto, ok? 15% de desconto sobre o valor patrimonial. Lembrando que quando ele estava aqui a 160, ele estava sendo negociado ali com um ágio de, se eu não me engano, eu vi o histórico, estava ali com um ágio de 1,5, por exemplo, qualquer coisa assim, tinha um ágio muito grande. E neste momento ele está sendo negociado com desconto. Então, se você investe para um longo prazo, pode ser um excelente ponto de entrada, pelo menos no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, pode ser um excelente ponto de entrada para você acrescentar um pouco mais de fundos de papéis com desconto na sua carteira de fundos imobiliários, ok? Portanto, não há muito a falar, é um fundo muito conhecido. Se você achar o preço da cota muito alto, a segunda opção, e aqui é que eu disse no início que alguns fundos teriam uma segunda opção, é o VSLH. É o fundo, se eu não me engano, da mesma gestora, só que é um fundo de base 10, portanto ele custa 9,9 no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tem um yield também de 16% e um desconto de 0,14%, de 14% em relação ao patrimonial. Também é um fundo que para o patrimônio tem uma excelente base de cotistas, portanto é um fundo que tem bastante liquidez e paga um dividendo muito bom, apesar de não ser tão estável assim. Ele oscila em alguns meses um pouco mais e em alguns meses um pouco menos. Mas o yield dos últimos 12 meses é muito bom. Portanto, só tem uma coisa, não invista nos dois. Eu tinha HCTR na carteira e vendi e fiquei só com VSLH. Por ser um fundo de base 10, portanto ser mais fácil de comprar ali uma cotinha todos os meses. E por outros motivos que eu gosto mais do VSLH também, mas entre o HCTR e o VSLH existe muito risco cruzado, portanto eu não aconselho ter os dois na carteira, ok?
ou um ou outro, não que eu possa recomendar alguma coisa, mas se eu pudesse, eu diria para você escolher ou um ou outro, ou um de base 10 por ser mais fácil, ou HCTR, que é um fundo maior, tem mais liquidez, se você tiver um maior poder de aquisição e o fato de ser base 100 não for problema para você, ok? Portanto, HCTR ou VSLH, os dois estão mais ou menos 15% de desconto do patrimonial, lembrando que no Brasil a inflação, ela nunca, eu pelo menos não me lembro de um ano em que a inflação tenha acabado negativa, portanto pode haver períodos de deflação no ano, mas no final do ano a inflação ela é sempre positiva, tem sempre inflação, portanto esses fundos vão ter sempre a gordurinha para distribuir e neste momento estão sendo cotados com desconto no mercado, ok? Ativo número 2 seria um fundo de fundo, OUFF, é um fundo que eu tenho na carteira, eu gosto muito, e o OUFF está pagando praticamente 1% ao mês. O gestor tem feito um bom ganho de capital e está pagando. O que é importante você ver no fundo de fundo, que a renda do fundo seja maioritariamente proveniente dos fundos que estão na carteira, ou seja, dos dividendos que o fundo recebe, que não seja muito dependente de fundo de ganho de capital. É o caso do OUFF. Quase toda a renda é proveniente dos fundos que tem na carteira. É muito pouco dependente de ganho de capital. E o pouco ganho de capital que o gestor tem feito, tem entregue praticamente mais de 1% ao mês. É mais de 1%, porque ele está pagando 75 centavos aqui nos últimos meses e está sendo cotado a R$ 67,00 hoje. Ok? Portanto, se ele estivesse sendo cotado a 75 e pagando 75, ele estaria pagando 1%. Ele está pagando mais de 1% para quem comprar neste momento. Ok? A média dos últimos 12 meses é que dá mais ou menos 1%, que dá 12,39%. Mas neste momento, a renda do fundo está sendo maior a 1% ao mês. E se nós virmos aqui o poder de valorização, deixa eu vir aqui, não portfólio, mas comunicado, relatório gerencial, tem uma imagem no relatório gerencial que é muito boa nesse fundo, e ele vai te mostrar qual é o poder de ganho, de valorização que o fundo tem no longo prazo, porque ele mostra o desconto atual do fundo. Onde é que está? Aqui. Aqui, portanto, ele está sendo cotado, no fechamento do mês estava 65, em relação à cota patrimonial do fundo, ou seja, o desconto dos fundos que estão na carteira do fundo, ele está com 24% de desconto. E em relação à possibilidade, o desconto dos fundos que estão na carteira do fundo, não o desconto do FOF, mas o desconto do fundo da carteira, ele estaria sendo cotado a 88%. Portanto, em relação ao preço do mercado e ao que a carteira realmente poderia valer com a valorização dos fundos que estão na carteira, nós poderíamos ter quase 35% de valorização no longo prazo, ok? Portanto, é um FOF, sim, que pode oferecer no longo prazo. Vamos ser mais realistas, não chega aos 35%, chega a 20%. 20% no fundo imobiliário de valorização já é muito bom, ok? Portanto, só da cota do mercado para o patrimônio do fundo significa que se o fundo fosse liquidado hoje e o dinheiro fosse devolvido aos cotistas, nós ganhávamos mais de 20% do valor investido em relação ao preço da cota no fechamento do mês, ok? E então, é um fundo que está com um grande desconto em relação ao PVP, portanto aqui 16%, atualmente 16%. E se você não quiser o OUFF, mas quiser um fundo mais acessível e que também está com muito desconto, aqui seria a segunda uma opção para um fundo de base 10, temos o VIF11, que é um fundo de base 10 e que também está com desconto patrimonial de 19%, ok? Só que é um fundo mais pequeno e tem menos liquidez. É um fundo de 76 milhões apenas, portanto é um fundo mais pequeno, mas está oferecendo um valor de... um desconto em relação ao patrimonial maior do que o OUFF, é um fundo de base 10, portanto também pode ser uma boa, um bom investimento para o longo prazo. Portanto, primeiro HCTR11 ou VSLH, segundo OUFF ou VIF, e o terceiro é um fundo que eu encontrei aplicando aqui alguns filtros, que ainda está barato e é um fundo de tijolo, XPIN11. XPIN11 está custando R$ 82,00, dividend yield 8,94, portanto, para um fundo de tijolo é um bom yield, ok? Mas está com desconto patrimonial de 0,77.
Portanto, 0,77 significa que ele tem 23% de desconto em relação ao patrimonial. O fundo tem um patrimônio de 768 milhões, portanto é um fundo relativamente grande, tem um bom número de cotistas, tem uma boa liquidez, paga um dividendo estável, eu anotei aqui porque o valor, deixa eu mostrar aqui o que está aqui no Status Invest não tá errado, tem os valores muito enganados, ou tá por segmentos, não sei. Eu fui ver o relatório, o fundo tem pelo menos 6 imóveis e 2 estão em obras, ok? Então 2 imóveis, portanto fazendo um total de 8. 6 estão alugados, 2 estão em obras, portanto potencial de valorização para o curto prazo, aí eu diria, sei lá, nos próximos 12 meses, portanto, ele alugando aqueles 2 imóveis que estão em obras, o valor do dividendo com certeza vai aumentar e quem está comprando atualmente vai ter um dividendo ainda maior. Portanto, temos aqui um potencial de valorização da cota porque os 2 imóveis vão alugar em algum momento. Vai aumentar o dividend yield para quem comprar agora, vai aumentar a renda, aumentando a renda, normalmente o valor da cota costuma seguir, porque as pessoas compram mais também, conforme vai saindo fatos relevantes, as pessoas ficam de olho e vão comprando e o valor vai puxando o valor da cota para cima. Portanto, pode oferecer aqui uma valorização, vamos colocar em uns 10%, com um dividend yield para quem comprar agora, aí acima de 9%, entre 9% a 10%, assim que os 2 imóveis forem acabados, alugados e a renda do fundo aumentar. Aconteceu, por exemplo, comigo, eu falei sobre esse fundo no ano passado, foi o PATL, Fundo Pátria Logística. Esse fundo aqui, o ano passado, ele comprou 2 imóveis, aumentou o dividendo. Eu comprei antes dele aumentar, assim que ele lançou o fato relevante, não aconteceu nada no mercado, eu comprei e passado alguns meses consegui uma valorização. Eu tenho esse fundo na minha carteira e hoje, patrimônio, deixa eu mostrar hoje, em relação ao meu preço médio, eu tenho uma boa valorização nesse fundo. Deixa eu ver se ele está aqui, PATL. Eu comprei a 69,47, hoje está 83,29, portanto eu tenho quase 20% de valorização nesse fundo da minha carteira. E é um fundo que eu até pensei em vender para embolsar essa valorização, mas honestamente não vale a pena ficar fazendo trading porque depois eu vou ter que pagar imposto e é um fundo que está com um yield muito bom na minha carteira, portanto fundo de papel, fundo de tijolo que está pagando bem em relação ao meu preço médio, não tem motivos nenhum para vender, vou ficar com ele. Portanto, lembrando, HCTR está descontado, devíamos aproveitar ou VSLH, os dois estão descontados, portanto base 100 ou base 10, aproveitar o momento de deflação para comprar fundos de papel com desconto. Ou o FF para fundo de base 100 com um grande potencial de valorização no longo prazo, ou VIFI 11, que também pode oferecer fundo de base 10, que pode oferecer valorização no longo prazo. Os dois têm uma boa liquidez, por isso é que eu escolhi esses dois. Pode haver outros mais descontados, mas às vezes não tem uma liquidez, portanto não é muito bom você comprar esses fundos. Compre os que têm uma liquidez melhorzinha, assim para comprar ou para vender não há problemas. E o terceiro, XPIN11, tem um fundo com 6 imóveis alugados da área industrial e logística, um pouco misto, tem entre indústria e logística, mas é maioritariamente logístico, com mais 2 que estão sendo finalizados para serem alugados vamos colocar curto prazo, aí, sei lá, no próximo semestre ou no próximo ano. Existe a possibilidade desses imóveis serem alugados, o valor do dividendo aumentar, automaticamente o preço da cota também deve aumentar assim que saírem fatos relevantes do aluguel desses imóveis. Portanto, 3 oportunidades que vale a pena, pelo menos você ficar de olho. Portanto, se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e muito obrigado por ver esse vídeo.